O Inter pode estar perdendo um reforço importante para a temporada de 2026, enquanto busca reforços na janela de transferências. Quero falar também sobre a concorrência que o Colorado tem para garantir um garoto das categorias de base e também projetarmos o início do Campeonato Gaúcho. Afinal, o técnico Pablo Fernandes encaminhou o primeiro time de 2026. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, né? Deixando o teu like, te inscrevendo no canal e também clicando no botão hypar para ajudar o canal a seguir crescendo. E aliás, hein, faltam 87 inscritos para a gente bater a nossa meta de 130 mil, que era a meta do ano aqui no canal, então dá essa força aí que vai ajudar demais o canal a seguir crescendo aqui no YouTube. A gente está esperando, né, o 2026 chegar para trazer muitas novidades aqui para vocês. Vamos começar atualizando, gente, sobre um reforço que o Inter pode estar perdendo. E uma negociação que é interligada. Estou falando de Luiz Gustavo e de Fernando, né? Dois jogadores que jogam na mesma função, ali na abertura de meio campo, função que o Inter está procurando, e há um incômodo por parte, né, das pessoas que estão tratando essa negociação representando o Luiz Gustavo, tá? Consegui algumas informações hoje pela manhã e elas me disseram o seguinte: Colar, ninguém é bobo no futebol, né? A gente sabe que para contratar um jogador livre, se as coisas fossem mesmo do interesse do Inter de resolver a parada, já estaria contratado, né? Afinal, o Inter se apresenta dia 13 de janeiro no CT do Parque Gigante e o Luiz Gustavo gostaria de resolver a sua vida antes da virada do ano. Passa o Réveillon com a família, com os amigos, terminou a parada, organiza a mudança para vir para Porto Alegre, traz família, né? Começa a achar lugar, começa a se movimentar, o que ainda não aconteceu, tá? O Luiz Gustavo está dando preferência para o Inter, muito porque o Inter foi o primeiro clube que procurou ele quando ele decidiu deixar o São Paulo e porque gostou do projeto, quando conversou lá com o Felipe D'Alegrave, com o Ricardo Sobrinho, com o próprio D'Alessandro, com o Bisol na oportunidade, e isso ainda está pendente, tá? Isso ainda está pendente porque o Inter prometeu dar uma resposta rápida após o aval do Paulo Pesolano e isso ainda não aconteceu. E muito se entende no bastidor que o Inter está empurrando com a barriga dessa situação para tentar resolver com o Fernando, que é o nome que o Inter quer de fato, né? O primeiro volante que saiu daqui ano passado, né, numa rescisão de contrato, só que o Fernando decidiu que vai voltar a jogar futebol em 2026, só que ele ainda não jogou. A última partida do Fernando como jogador de futebol foi aquela derrota do Inter para o Fluminense por 2-0, onde teve aquela lesão grave de joelho que tirou ele dos gramados, inclusive do Inter, né, onde ele abriu mão dos 6 milhões de reais que tinha para receber em salários até o final do ano, e agora ele quer reaver este valor, pelo menos é a leitura que o pessoal no Inter tem. 6 milhões em luvas mais o salário que ele recebia, se a gente dividir em 12 meses, dá mais ou menos o custo de 1 milhão mensal, o que o Inter descarta completamente pagar para o Fernando neste momento, até porque tem um risco de que ninguém sabe como o Fernando vai voltar a jogar futebol, quais as condições clínicas, se vai suportar uma temporada inteira com viagens no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e essa negociação está em compasso de espera. Fernando e Inter estão longe de um acerto, mas uma nova conversa está programada, o que dá a entender, né, que o Luiz Gustavo dificilmente vai jogar no Inter. Claro que pode mudar, né? Estou gravando esse vídeo aqui pela manhã na terça-feira, né, o relato que eu tenho, mas vamos aguardar porque o Luiz Gustavo quer muito jogar no Inter. Isso ainda é um fato, tá? Agora, se ele vai jogar, vai depender muito mais do Inter do que propriamente da parte do jogador. Deixa eu te lembrar que a Premier League está rolando, né? Melhor liga aí do mundo, e você pode ganhar até R$500 extra lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, e você vai lá em criar aposta, mínimo 3 seleções, odd no mínimo 3, e vai estar lá, o ganho aumentado, você só clica e você pode ganhar até R$500 extra palpitando no campeonato inglês, tá bom? Então te cadastra na KTO, lembrando sempre que é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Vamos mudar nossa pauta aqui, porque eu quero falar sobre um jovem que inclusive está treinando lá no CT de Alvorada nesse momento, para o começo do Campeonato Gaúcho, que é o Raikkonen, né, jogador que veio do Goiás para integrar ainda o Sub-17 e que chamou a atenção do técnico Roger Machado no ano passado, numa leva onde o Inter tinha vários jogadores lesionados, né, Borré, Valência, Ricardo Matias. Então o Raikkonen acabou surgindo naquele jogo contra o Maracanã, na Copa do Brasil, onde ele entra, tem um gol mal anulado, se destaca, né, jogou outros jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Só que o Raikkonen não é do Inter, o Raikkonen é do Goiás, né? O Raikkonen está emprestado para o Inter até o dia 31 de janeiro e o Inter tem a opção de compra desse jogador
ao final do empréstimo. E ele está, né, no time que vai começar o Campeonato Gaúcho. Só que os empresários do Raikkonen também não tiveram ainda a confirmação de que o Inter vai exercer esse direito de compra. E aí outros clubes estão interessados. O Lance, né, portal que cobre também futebol, trouxe que os clubes brasileiros são Grêmio, Flamengo e o Santos, além de outros clubes na França, como o Saint-Étienne, e também outros clubes da Inglaterra, tá? Por enquanto, só sondagens, ninguém colocou proposta, até porque o Inter tem a opção de compra deste jogador, né, para exercer no final do mês de janeiro. Eu acho que o Inter vai acabar comprando, tá? Não sei exatamente qual é o valor, mas não é um valor considerado astronômico. E eu tenho certeza, né? Se o Inter for investir no Raikkonen, vai recuperar o investimento e talvez até lucrar. Né? Como é o mesmo caso aí do Vitor Gabriel, o jogador, né, que o Inter tem a opção de compra de 3 milhões de reais e que, cara, vamos lá, né? O Vitor Gabriel com certeza vai sair por mais do que 3 milhões de reais aqui do Internacional. Já teve sondagens até de um valor maior, né, lá do Wolverhampton na Inglaterra no ano passado, o Cruzeiro, né, tentou comprá-lo por 10 milhões de reais, o Inter acabou recusando, então é algo que certamente, né, é bem resolvível nesse momento pro Internacional. Pra gente fechar, eu quero falar justamente, né, deste time do Campeonato Gaúcho que está treinando lá em Alvorada, né, o último treino do ano foi realizado hoje lá na Morada dos Quero-Queros, o Inter que vai ter um recesso agora, se apresenta só dia 2, né, ou seja, na sexta-feira, para aí sim, né, treinar de forma ininterrupta até a estreia do Gauchão, que é no dia 10 de janeiro, contra a equipe do Novo Hamburgo, no estádio Beira-Rio. O técnico Pablo Fernandes vem dando alguns treinos, né, falando aí muito sobre equilíbrio físico, né, parte tática também, alguns treinos foram feitos e a gente teve uma ideia do time que ele deve colocar para a estreia do Campeonato Gaúcho, que deve ter o goleiro Antony no gol, na lateral direito o Alan Benítez, lateral direito paraguaio que precisa provar aqui no Inter e por isso foi chamado às pressas para compor esse grupo, a zaga com Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e o Alisson, garoto na lateral esquerda, meio campo com Richard e Ronaldo, abrindo ali, né, o Richard como primeiro, o Ronaldo como segundo, na frente deles o Alex, né, jogador que é um camisa 10, né, um cara que tem, né, uma qualidade para jogar, além do Iago Noal com o Gustavo Prato e na frente o Raikkonen como centroavante. Então a gente vê que os jogadores do grupo principal são geralmente os mais de trás, né, os volantes e zagueiros aí do Colorado, tá? E na frente realmente a garotada, Alex, Ricardo Matias, Raikkonen, o Iago Noal, que é um jogador que sempre tem muita expectativa, então vamos ver do que esse time vai ser capaz aí na estreia do Campeonato Gaúcho. Lembrando, está no Rio Grande do Sul, quero trocar uma ideia contigo, porque o teu IPVA de 2026 está com 25% de desconto. Último dia, tá? Hoje, então, para você pagar lá na Zapay de forma parcelada no cartão de crédito, com desconto, com cupom COLAR20, com uma série de vantagens, né, para tu andar tranquilo com o teu veículo, tá? Seja ele carro, moto ou caminhão. Baixe o app da Zapay que está disponível aqui na descrição, que eu tenho certeza aí que tu vai fazer tudo de forma muito tranquila, com poucos cliques e tudo de forma 100% online, sem burocracia. Zapay, Z-A-P-A-Y, parceiros aqui do canal, assim como vocês são, né? Meus parceiros que vão deixar o like e vão se inscrever para a gente bater essa meta de 130 mil, 87, eu sei que tem 87 aí que vão me ajudar, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!